Meu querido amigo, e você vai sempre contar com o meu apoio, né? Trazendo essas questões de altíssimo nível. Eu fico feliz demais em colaborar. E o que eu vou te dizer agora vai fazer muito sentido para você, eu tenho certeza que vai frutificar e florescer na sua mente, né? Essa cabeça boa que você tem, né? Aberto, né? Livre, pensante, interessado na verdade. Né? Pois, meu amigo, é o seguinte. O que acontece conosco, né, é que, pela mecânica estatística de Boltzmann, outro dia, né, um amigo formado pelo ITA, ele me interpelou, né, quando eu joguei isso, né, a segunda lei da termodinâmica, né, que tem a contribuição de Boltzmann, né, pela mecânica estatística, né, ou seja, a entropia, né, que trata da entropia, né? Não é só isso, né? Mas trata da entropia. Mas o que eu quero, quando eu me refiro à segunda lei da termodinâmica, quando eu me refiro à contribuição de Boltzmann, eu estou me referindo aí à mecânica estatística, né? E à visão prosaica, claro, não afinada, porque não estamos falando com especialistas na matéria, né? Mas a visão prosaica, né, de que a segunda lei da termodinâmica garante que no universo ou em sistemas totalmente isolados, por exemplo, moléculas de um determinado gás num recipiente totalmente isoladas, né? É um experimento aí teórico, né? Nessa condição existem muitos mais estados desordenados do que estados ordenados, né? Isso também é complicado, porque a gente precisaria estabelecer esses construtos de ordenado, desordenado. Mas, por exemplo, vai ser se eu estabelecer, por exemplo, que a minha expectativa psicológica é que as moléculas formem a figura de um coraçãozinho em determinado momento, ok? Dada a complexidade para que isso ocorra, né? Dada a complexidade para que esse ordenamento se dê, né? Essa figura do coraçãozinho, ela é muito pouco provável. Então, existem muitos mais estados que frustram as minhas expectativas de ver um coraçãozinho, de ver um círculo perfeito, uma figura geométrica, ou mais ou menos. É muito menos provável de acontecer do que a desordem total, ou seja, pegando carona na explicação de Murray-Gell-Mann, né? Ou seja, que apareçam, né, diversos corações dentro de um recipiente, que as moléculas de um gás se alinhem perfeitamente, formando coraçõezinhos dentro desse recipiente. Portanto, seguindo esse padrão, isso é muito menos provável, né, seguir o padrão da minha expectativa, né, psicológica. Isso é muito menos provável do que as moléculas se alinhando
perdão, se desalinhando aleatoriamente, né? Tomando um cafezinho aqui. Então, quando eu cito a segunda lei da termodinâmica, eu estou me circunscrevendo a esse aspecto prosaico, superficial, de que a desordem aumenta na seta do tempo, que só vai em uma direção, e faço alusão a Boltzmann, porque ele criou a mecânica estatística que nos permitiu formular toda essa questão em termos de número de estados possíveis. Então, o número de estados possíveis desordenados em relação à minha expectativa padronizada é muito maior. E aí eu pego tudo isso e aplico a nossa vida da seguinte forma: quando nós despertamos em estado de vigília, nós temos todos os dias uma série de expectativas. Claro, não existem duas pessoas iguais, as personalidades são diferentes. Então, além da experiência, do desenvolvimento, do estágio do desenvolvimento em que a pessoa está, e não só na natureza dela, na personalidade dela, mas também no que tange ao desenvolvimento dela ao longo da vida. Não existem dois iguais, como bem disse, e é título de um livro de Judith Harris. Então, quando despertamos todos os dias, nós temos expectativas. É muito normal isso. E, claro, uns estão mais à mercê do que venha, outros estão mais preocupados em mitigar os riscos. Uma das variáveis em termos de traços de personalidade que regulam isso é o nosso grau de neuroticismo, de sensibilidade ao medo, ok? Outro traço importante, um dos mais importantes para a civilidade humana, é a conscienciosidade, consciousness, que está também entre os Big Five, assim como o neuroticismo também está nos Big Five, que são 5 grandes traços, né? Eu elenco mais traços como Big, mas isso não é motivo desse papo, né? O cafezinho está maravilhoso. Então, é o seguinte, nós acordamos com uma tremenda expectativa de que alguma coisa legal vai acontecer, e essas expectativas seguramente serão frustradas, e eu ancoro essa certeza na segunda lei da termodinâmica, entropia, desordem, seta do tempo e Boltzmann, ok? Então, na própria vida de Boltzmann, né, ele tinha uma personalidade muito, muito atormentada, ele genial, vivia produzindo ideias geniais que o seu circo, que os seus pares transformavam em chacota, desprezavam e tal. De certa forma, ele vivia uma frustração muito grande de não conseguir convencer as pessoas maiormente. Ele não sabia, como eu sei, que a lucidez não é a regra, não somos propriamente racionais. E Boltzmann, atormentado, não só por isso, no final, a depressão ela é sobretudo um problema fisiológico, um problema dele, né? Boltzmann, durante umas férias, ele tira a própria vida, né?
Para aqueles que pensam que isso é muito mais comum do que realmente é, tirar a própria vida corresponde apenas a 1,3% das mortes, né? De todas as mortes. E enquanto que para aqueles que erroneamente pensam que a violência aumenta e tal, não, ela nos últimos 200 anos diminuiu quase 100 vezes, e a taxa de violência, de mortes violências hoje, entre todas as mortes, é de 0,7%. Metade das mortes por suicídio, quando a pessoa assassina a si mesma. Então Boltzmann se mata, acho que ele se enforcou, mas depois disso ele é seguido por um físico que assume as ideias de Boltzmann extraordinárias e dá sequência, vidrado, obcecado pelo trabalho de Boltzmann, e que termina também tirando a própria vida. Por fim, e aí concluo, né? Quando faço essa vinculação da termodinâmica com a vida, com o comportamento, né? Eu estou me referindo a isso. As chances de desordem das nossas expectativas é infinitamente maior. Sendo assim, o cérebro se adaptou ao longo da evolução para mitigar esses desvios, ok? Operar mitigando esses desvios, tentando se antecipar a eles, ok? Mas somos péssimos estatísticos e tal, e em um cenário complexo, a numerosidade que nos cerca, a velocidade, a complexidade dos fenômenos, nós temos tido cada vez mais e mais dificuldade em temos enfrentado mais dificuldade em lidar com essa numerosidade crescente, exponencial, e nós temos refletido menos, pensado menos, né? E agido por impulso, e a nossa intuição não é boa, né? Então, a segunda lei da termodinâmica deveria ser a primeira lei do comportamento, ou lei zero do comportamento, né? Ok? Espero que você faça bom proveito, e eu me dediquei muito a chegar até essa condição de poder colaborar, sentir que estou colaborando com você, mas fique em plena liberdade de colocar qualquer questão, complemento, e eu adoraria a contradita, porque assim eu tenho a oportunidade de melhorar. As pessoas dizem, esse também é um outro equívoco, que nós aprendemos com os nossos erros. Negativo. Nós aprendemos quando nós entendemos em que estamos errando. Portanto, nós aprendemos sim e sempre quando entendemos melhor e mais. E entender implica em ser capaz de descrever o fenômeno e predizer, portanto, o sucesso com base nesse correto entendimento. Ok? Fico aqui à disposição e vou publicar esse áudio nas minhas redes sociais agora, como meu primeiro áudio, meu primeiro efetivo podcast.